Bom dia a todos. Vamos dar reunião a mais uma discussão de caso clínico. Quem começa hoje é o Lucas. Então, bom dia a todos. Meu nome é Lucas, eu sou o R1 do Hospital Maternidade Frei Galvão. E hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Então, a história clínica é um paciente do sexo masculino de 68 anos. O Ô, Lucas, paciente... Oi. não está aparecendo para nós, está carregando ainda a sua tela. Ué, peraí, deixa eu interromper e compartilhar de novo. Foi? Não, não foi não. Ele compartilha, mas quando você pede o slide, ele não carrega o slide. Ué, que estranho, peraí. Pode fazer o seguinte, compartilha de novo. Ah, peraí, deixa eu tentar ir pelo Google Chrome. Porque talvez seja isso. Semana passada eu tava pelo Google Chrome, ele foi normal. É, Tava no Safari aqui agora. o Safari ele não é bom para muita coisa. Vamos ver se ele vai. Tá conseguindo ver agora? Sim. Agora foi então, né? Beleza. Aham. Então é isso. Então se trata de um paciente do sexo masculino de 68 anos. O paciente apresentava um quadro de dor lombar intensa associado à fraqueza dos membros inferiores. Esse paciente foi submetido tanto à ressonância da coluna dorsal quanto à ressonância da coluna lombar. Então, aqui é um T2, a ressonância. Pode ir passando. Pode. Aqui eu trouxe o axial, o outro sagital, né? Uhum. Esse é STIR, Uhum. o T1 e o T1 axial. Alguém quer sugerir alguma hipótese, alguma coisa? Isso, deixa no Sagital T2. Tá muito escuro. Põe no Sagital T1. Beleza. Pedro, Põe no T2 rapidão para mim, Lucas, faz um favor. Aí, Pedro. Então, ele tem uma, uma alteração na morfologia dos corpos vertebrais aí dorsais. Tem uma alteração, o disco, os platôs apostos são todos irregulares, parece que a altura do corpo vertebral também está diminuída. Ele parece que
tem uma retropulsão do muro posterior que diminui muito a amplitude do canal vertebral ali, dá a impressão que comprime o canal vertebral. E teve horas que então, eu acho que pode ser algum processo que fraturou essa vértebra, ela fez uma retropulsão de muro posterior, está comprimindo. Agora, eu fiquei na dúvida que teve horas que parecia que o tecido adiposo em volta parecia que estava meio densificado também. Eu não sei se foi impressão minha em alguma sequência. Então, não sei se ela pode estar fazendo uma discite associada, uma coisa nesse sentido. Certo. Então você acha que foi uma fratura e infeccionou não, você acha que foi uma fratura que fez uma compressão. Exato. Depois teve uma infecção, De certo? repente, ela fez isso. Aham. Beleza. Alguém mais? E você acha que Qual que é a história, Tomás? a história é parestesia em membro inferior? E dor, isso. Esse Sem paciente trauma. mas esse paciente tem uma informação que o Lucas não colocou. Esse paciente é dialítico, até nem injetou contraste, é, mas ele é dialítico, esse paciente aí. O Entendi. que você acha aí, sim? Eu acho que é espondilodicite mesmo. Uhum. É, até aproximei aqui, porque tá meio ruim de ver, mas assim, aí ele altera muito o platô vertebral ali, né? A internet sua tá travando um pouco, sim. Mas é isso. Foi isso que o Pedrão achou aí de retropulsão, mas eu acho que não tá. Continue. Bom, pode passar a imagem, Lucas? Uhum. Beleza. Então, são sinais sugestivos de processo inflamatório infeccioso, espondilodicite mesmo, em D4 e D5, caracterizado por irregularidade dos platôs contíguos, leve redução desses corpos vertebrais associada a material liquefeito no interespaço e nos miodipósitos paravertebrais, além de extensão ao espaço epidural e planos miodipósitos paravertebrais posteriores. Ok. Então, a espondilodicite, ela é dividida em piogênica ou tuberculosa, né? Resulta da infecção da coluna vertebral, que envolve as vértebras, discos vertebrais, tecidos moles, para espinhas ou espaços epidurais. Isso é a piogênica. A tuberculose refere à osteomielite do corpo vertebral e a discite intervertebral da tuberculose. A coluna é o local mais frequente da tuberculose musculoesquelética. Aqui eu trouxe uma imagem de raio-x da ressonância numa coluna lombar, né, de L4 a L4 L5, mostrando a espondilodicite. A epidemiologia geralmente ocorre em adultos na quinta década de vida, afeta uma proporção maior de homens, numa proporção de 2:1, e o corpo vertebral e os discos intervertebrais são comumente envolvidos. A discite ou osteomielite compreende aproximadamente 50% de todas as tuberculoses musculoesqueléticas e geralmente afeta o nível torácico inferior e lombar superior. Aí mais para frente eu coloquei as diferenças de uma para outra como característica radiológica. E a apresentação clínica, a doença geralmente se apresenta com dor nas costas e febre. Pode haver envolvimento neurológico como de raiz nervosa ou compressão medular. Na espondilite piogênica, os sintomas tendem a se apresentar mais precocemente em comparação à tuberculose. A patologia. As bactérias obtêm
acesso através de 3 mecanismos. Disseminação hematogênica, né? Isso pode acontecer na tuberculose não piogênica, invasão direta de uma estrutura infectada vizinha, de ciste osteomielite, artrite séptica, e inoculação iatrogênica, que é anestesia peridural, injeções de esteroides e cirurgias iatrogênicas. Os organismos causadores muito comuns são Staphylococcus aureus e Streptococcus. Outros organismos potenciais incluem E. coli, proteus do sistema urinário, Pseudomonas em usuários de drogas intravenosas, Klebsiella e uso de álcool. E aqui as características geográficas. Então, eu coloquei em negrito aqui as diferenças. Então, o abscesso para o intraespinhal, a presença favorece na tuberculose. A parede do abscesso, quando ela é piogênica, ela é espessa e irregular. Na tuberculose, elas já são finas e lisas. A margem de sinal anormal faz espinhal no pós-contraste. A piogênica, ela é mal definida e as margens, e na tuberculose a margem é bem definida. O abscesso com realce da borda do pós-contraste envolve o disco na piogênica e envolve a vértebra na tuberculose. O número de corpos vertebrais envolvidos na piogênica geralmente não é mais que 2. Na tuberculose são múltiplos corpos vertebrais. A localização é mais na coluna lombar, quando é piogênica, e torácica, quando é tuberculose. O disco intervertebral é destruição moderada ou completa, quando é piogênica, e na tuberculose já é mais leve, ela é poupada. E destruição do osso vertebral mais frequente e mais grave na tuberculose. Aí aqui foram as referências que eu utilizei, e obrigado. Quer comentar mais alguma coisa, Tomás? Sim, faltou uma diferença radiográfica aí, que é mais recente, um artigo publicado recente, em que, por ressonância, não, até por tomografia também, a morfologia da coleção posterior que a discite, a espondilodiscite faz, pode sugerir uma ou outra, tá? Então, do corpo vertebral tem um ligamento que chama ligamento meningovertebral. Ele passa bem no meio do corpo vertebral posterior. Então, né, na frente ali do saco dural, bem posterior, tem um ligamento. Então, se a coleção ela tem um formato ovalado, né? Ou seja, se ela detona o ligamento meningovertebral, ela é mais sugestiva de ser piogênica, tá? Agora, se a coleção posterior ela é bilobulada, ou seja, ela respeita o ligamento, ela é mais provável de que ela preservou o ligamento e de que ela seja de origem tuberculosa, tá? Então, depois eu até vou mandar esse artiguinho aí para vocês, que eu acho que faltou essa referência aí, e é uma forma de tentar diferenciar as duas. De toda forma, eles vão acabar fazendo uma terapia, um teste terapêutico, e depois, se não tiver resposta, que eles fazem a biópsia, né? Mas é isso, é uma espondilodicite. E outra coisa, lembrar sempre de olhar a medular óssea em locais que não esteja cometido pela infecção, né? Então, nesse caso, a infecção é no interespaço, então fica edemaciado no interespaço, ali na metade do corpo. Se houver perda de sinal da medular óssea em outros lugares da vértebra, né, ou seja, uma infiltração, em outros lugares a gente tem que suspeitar que tem uma infiltração tumoral associada, né? Então vai baixar, vai cair o sinal no T1, vai cair o sinal no T2, tá? Que é
é o sinal mais fidedigno, é o baixo no T1, baixo no T2, não só no interespaço, não só nos platôs, desculpa, não só nos platôs, como no pedículo e etc, tá? E a urgência desse caso era a compressão medular. Então, esse paciente, no dia seguinte, já foi submetido a uma cirurgia descompressiva, porque o edema, né, causado ali pela retropulsão, então, na verdade, não foi uma fratura que infeccionou, foi uma discite mesmo que fraturou o corpo e levou o muro posterior para trás e fez esse efeito compressivo. É, não existe uma regra, lógico, falar quantos milímetros que o muro posterior foi para trás. Mas eu já vi artigo falando que até 50% o canal vertebral tolera. Então, por exemplo, tem um diâmetro normal de 10 milímetros. Se o muro posterior for até 5, ele aguenta. Se ele for além disso, começa a ter sofrimento. Mas isso é lógico, é uma coisa bem subjetiva, né? Mas, via de regra, a gente pode, em outros métodos que você não está vendo edema, você pode sugerir mais ou menos compressão ali, mais ou menos com essa regra, tá? Mas legal, valeu pelo caso aí, Lucas. Uhum. Vou passar o anfitrião pro Pedro. Tá. Aí, Pedro, oi já. Valeu. E outra, só lembrar um negocinho. Essa regra de CIT, se é tuberculose ou se é piogênica, dá para aplicar na tomografia também. Então, não é uma coisa só de quem está laudando ressonância de coluna. O aspecto, o aspecto da coleção posterior, né? Se pegou mais que um corpo, mais que um espaço discal, tal, serve para raciocínio para tomografia também. Teu áudio está desligado, Pedro. Tá me ouvindo? Agora sim. Desligou seu áudio. Ele está desligando o meu áudio automático quando eu compartilho. É. E agora, tá me ouvindo? Aham. Beleza. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Tive um casinho também orientado pelo Dr. Tomás. Então, é uma paciente do sexo, do sexo feminino, tinha 29 anos. Tomás, você sabe se ela tinha alguma queixa específica, por que ela estava fazendo angiorressonância? Ô, Pedro, agora eu não me lembro, cara. Não tinha nada lá no coisa. A Certo. paciente estava fazendo uma investigação ou, por algum motivo, a paciente fez uma angiorressonância magnética arterial e venosa e a sequência das imagens foram essa aqui, ó, É cefaleia pulsátil, certo? porque a maioria dos pedidos é isso, é cefaleia pulsátil ou cefaleia refratária, cefaleia com red flag, etc. É isso. Beleza. Ou histórico de aneurisma na família.
Não sei se alguém quer tentar comentar as imagens. Isso aí. Já está aí a alteração? Já. Você trouxe a venosa, não? Não, né? Não. Tá. Então volta um pouquinho. Isso. Alguém quer sugerir alguma coisa? Os residentes já sabem, né? Sim. O Alan sabe. O Alan sabe. E o Lucas? Lucas conhece o caso, Lucas? Não conheço, mas eu não consegui achar alteração, não. Perfeito. Então mostra para ele o corte anatômico, o corte do livro. Pode passar, ô Pedro, a próxima imagem. Apontando a seta agora, figura do livro, coronal, no MIP. O que é alteração? Parece ter um pouco de uma falha ali. Uma falha aonde? Na onde está apontando a seta. Não, onde está apontando a seta, está, na verdade, apontando um vaso normal. Não tem falha ali, né? Faz o Acho- estudo aí do sistema vértebro-basilar e do sistema carotídeo, ver se está sobrando ou faltando alguma coisa. Se alguém quiser falar aí também, pode falar. Ó, tem que decorar a anatomia do sistema vértebro-basilar e do sistema carotídeo, tá? Pedrão, manda bala. Então, beleza. Então, a gente segue as artérias vertebrais, que vão formar a artéria basilar, certo? Se a gente pegar essa M metade direita, é o habitual, o normal. E aqui o sistema carotídeo interno. Nesse lado, que é onde o Lucas achou que tivesse uma falha, na verdade ela tem um vaso aqui. É um vaso que está comunicando o sistema basilar com o sistema carotídeo. Do outro lado, não tem esse vaso, tá vendo? Então, esse aqui é o habitual, é o que acontece na maioria das pessoas, e essa aqui é a variação que a paciente tem. Então, aqui nos cortes, dá para a gente ver aqui, ó, o sistema basilar, olha essa artéria comunicando o sistema basilar com o carotídeo, começando a aparecer nesse corte. Aqui ele fica mais evidente, aqui é o finalzinho dele, depois ele comunica com o sistema carotídeo, e daí depois o polígono se forma habitualmente. Então, essa artéria, nesse caso que essa paciente tem, é uma persistência da artéria trigeminal primitiva à esquerda. Isso, Então, volta só um pouquinho no axial, por favor, ô Pedro. Eu vou interromper rapidinho só para enfatizar o seguinte: quem não está acostumado a ver anjo arterial de crânio é o seguinte: aquela imagem bonitinha que a gente vê do polígono de Willis nos livros, ela não existe na vida real, pelo menos em criança e adulto. Pode ser que na fase embrionária aquela configuração ainda esteja vigente. Geralmente não há uma comunicação aparente aos métodos axiais, sem ser angiografia digital, não há uma comunicação aparente entre o sistema carotídeo anterior e o sistema vértebro-basilar. Então, quando há uma comunicação muito evidente, a gente pode estar diante de uma variante da normalidade, né? O mais comum é o padrão fetal, ou seja, a comunicante posterior forma o segmento P2, ou alguma outra variante, alguma outra anastomose do sistema carotídeo para o sistema basilar. Então, é isso que a gente tá vendo hoje, tá? É uma comunicação anômala ou persistente da embriologia entre o sistema
carotídeo e o sistema vertebral, tá? E essa, nesse caso hoje, é a trigeminal persistente que o Pedro vai falar dela agora. Então, assim, durante o período embrionário, a gente pode ter até 4 anastomoses do sistema carotídeo com o sistema basilar. Artéria trigeminal, artéria aórtica, artéria hipoglossal e artéria proatlantal. Essas 4 anastomoses, elas vão se fechando ao longo do nosso desenvolvimento, para na vida adulta a gente não ter normalmente essas 4 anastomoses. A artéria trigeminal é a última a se fechar no nosso desenvolvimento, mas também é a mais comum de ocorrer a sua persistência. Como as outras fecham mais precocemente, a última sendo a artéria trigeminal é que eventualmente acaba sendo mais encontrada na vida adulta. Tá? Também existem 2 tipos de configuração da artéria trigeminal posterior, relacionados ao tipo de suprimento que ela vai determinar para o polígono de Willis. Então, a artéria trigeminal posterior pode suprir as artérias vertebrovasculares distais, a artéria comunicante posterior, está ausente a basilar caudal e a hipoplásica das artérias vertebrais distais. E o tipo 2 é quando ela supre as artérias cerebrais superiores com artérias cerebrais posteriores pela artéria comunicante posterior. E existe um tipo que não vai se enquadrar em nenhum desses 2 tipos, né? As variações anatômicas, elas podem ocorrer sem necessariamente que elas entrem em um desses outros 2 tipos aqui. Esse aqui é um casinho da literatura, muito parecido com o nosso, mostrando a artéria trigeminal posterior persistente, comunicando o sistema basilar com o sistema carotídeo. E aqui também mais um casinho da literatura, muito semelhante com o nosso. Na literatura a gente acha até um termo, eles dizendo que é um padrão de tridente, né? Eu não consegui identificar isso nas imagens, mas isso vem escrito na literatura, a gente pode acabar vendo isso aí como questão de prova, talvez esse epônimo, né? Da persistência da artéria trigeminal persistente. Normalmente, se ela persistiu, a criança e depois na vida adulta, ela teve uma alteração no desenvolvimento cerebrovascular. Então, se ela tem uma alteração nesse desenvolvimento, ela também está mais propensa a ter concomitantemente algumas outras anomalias vasculares. Então, ela pode ter hipoplasia da artéria comunicante posterior ipsilateral, assimetrias no polígono de Willis. Essa paciente também é mais propensa a ter as más formações arteriovenosas e essa falha no desenvolvimento propicia que ela tenha mais frequentemente a formação de aneurismas. Inclusive, um dos artigos que eu trouxe era um relato de caso de um paciente que desenvolveu um aneurisma da artéria trigeminal persistente. Essa aqui foram as literaturas que eu encontrei e queria agradecer a atenção de todos. Beleza, Pedro. Bela revisão aí. Muito bom. O Alan, vamos lá, Alan? Vamos. Não, eu não tenho abrir um pouco a apresentação. Estou conseguindo ver minha tela e ouvir meu áudio? Sim. Beleza. Bom dia a todos, meu nome é Alan, sou residente do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Esse caso é uma paciente de sexo feminino de 16 anos. O paciente veio para a realização de ressonância magnética de crânio e tinha de sintoma, ela tinha referia a epistaxe e congestão nasal. Aqui vem as imagens. Inicialmente em axial T277. Aqui axial e aqui coronal.
Alguém quer discutir o caso? Pode ir descrevendo os achados aí, Alan. Eu vou rodar outra imagem também para facilitar. Não, descreve no Axial T2. Primeiro, escrevendo axial. A gente tem, primeiro, uma imagem ovalada aqui na região do seio maxilar direito, com presença de velamento dele e, não, além disso, a gente vê que por essa imagem, a gente vê com topografia do ósseo acessório, do seio maxilar, a gente vê como se fosse uma imagem, uma massa preenchendo essa parte da região nasal. Cavidade nasal. Isso. Preenchendo toda a parte da cavidade nasal e chegando até a parte das coanas e indo para a região contralateral. A gente consegue ver aqui que ele desce também até a região de orofaringe. E o coronal ali, o coronal mostra aqui a continuidade, né, da lesão do seio maxilar com a cavidade nasal direita, mas que não tem nada a ver com essa alteração do seio maxilar esquerdo. Sim, o seio maxilar Tem esquerdo também. também uma alteração de sinal na mastoide e orelha média à direita e não tem na esquerda. Né? Pode passar. A gente tem a imagem no sagital, mostrando toda a abrangência da lesão. Pegando toda a cavidade nasal, à direita, principalmente, e pegando até a região de orofaringe, passando aqui até pelo palato, e até a região de orofaringe. Aqui, a gente tem a imagem mostrando toda a lesão, e aqui essa parte do ósseo acessório, não é o ósseo principal, é o ósseo acessório, a imagem da contiguidade da lesão com a região da cavidade nasal à direita. E como o próprio Tomás falou, também tem essa imagem aqui à esquerda, uma imagem polipóide com a parte de secreção sendo retida. E não só isso, também como tem um espessamento mucoso como um todo de todos os seios. Alguém quer comentar alguma coisa? Tomás? Não, eu queria que alguém desse alguma hipótese aí. A galera não quer participar nem... Ô, Bruna, você está aí, Bruna? Quer dar uma hipótese? Oi, Tomás, tô dirigindo, tô indo pra Jacareí, eu não consegui pegar o comecinho da história, que tô na estrada. Tá. Não, é epistaxe, congestão nasal e a imagem-chave é essa aí. Paciente de 16 anos. Não tá Tranquilo. aparecendo. Não tá aparecendo a imagem pra mim, não, só você. Ah, beleza. É o formato aí do celular. Mas tá bom. Ó, Alan, pode dar sequência, então. Beleza. Bom, deixa eu ver como volumosa, formação polipóide, com aparente epicentro em seu seio maxilar direito, como eu já tinha mostrado na descrição das imagens, com sinais de extensão da cavidade nasal, via ósseo de drenagem acessório, deste entre o corneto médio e inferior, ocupando as regiões coanais bilaterais com extensão à rinofaringe, e com leve insinuação à orofaringe, determinando impressão sobre o palato móvel. E a lesão se estende anteriormente à cavidade nasal direita. E também tem, continuando a descrição da imagem, o espessamento do revestimento mucoso das células etimoidais, seio esfenoidal e seio maxilar direita, sugerindo o distúrbio de disfunção de drenagem,
e observando também alguns focos de baixo sinal de permeio, nesse sugerindo uma etiologia fúngica associada. A gente consegue ver aqui essa parte, os foquinhos de baixo sinal. E de impressão diagnóstica a gente deixou como o estudo de ressonância magnética dos seios da face compatível com pólipo antrocoanal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Eles são pólipos naso-sinusais solitários que surgem dentro do seio maxilar. Eles atravessam e alargam o ósseo do seio e a cavidade nasal posterior ao nível da coana. E podem estender-se até a orofaringe, como no nosso caso. De apresentação clínica, normalmente os pacientes podem ter obstrução nasal, normalmente é o principal, secreção nasal, epistaxe pode acontecer, normalmente nos artigos que eu li, referia como uma taxa de 37%, mais ou menos, dos casos pode apresentar epistaxe, roncos, sensação de corpo estranho, halitose e raramente pode acontecer disfagia e dispneia. De etiologia, patologicamente, os pólipos antrocoanais, eles são idênticos aos outros pólipos inflamatórios, no entanto, ao contrário dos outros pólipos, eles geralmente apresentam uma haste estreita, originando-se do seio maxilar. A gente tem uma imagem de tomografia mostrando aqui o pólipo de origem do seio maxilar, passando pelo ósseo, aqui o nome também é o ósseo acessório, e caindo na região da cavidade nasal esquerda. Aqui também, aqui num corte axial, mostrando a mesma coisa. A tomografia é o método preferido para o diagnóstico, devido ao detalhe ósseo da anatomia dos seios paranasais, que a gente consegue ver bem na tomografia. Normalmente, os pólipos antrocoanais, eles têm a seguinte característica, que é uma massa definida com densidade de mucina, que é vista surgindo do seio maxilar, alargando o ósseo natural ou o acessório da maxila e extensão para a nasofaringe. E nenhuma distinção óssea associada a gente não encontra, mas sim um aumento suave do seio. Ocasionalmente, os pólipos antrocoanais podem ter uma densidade maior se forem de longa duração ou se tiverem uma infecção fúngica associada. Uma varredura com contraste não é necessária, mas pode demonstrar um realce periférico. Na ressonância magnética, ou no nosso caso, a gente tem normalmente em T1 a gente encontra um sinal intermediário abaixo, em T2 um alto sinal, e o sinal pode variar se forem crônicos ou se houver infecção fúngica, como tinha no nosso caso aqueles imagens de hipossinal. Então, o contraste é um realce periférico é visto em imagem pós-contraste. E aqui a gente tem uma imagem que eu trouxe de um outro casinho, que a gente consegue ver a mesma ideia na topografia do ósseo, parte do ósseo acessório, a gente vê a imagem aqui do polipóide atingindo a região da cavidade nasal direita e chegando até a orofaringe. Aqui a gente consegue ver num T1 pós-contraste, você vê o realce periférico, e aqui em T2, mostrando o hipersinal. De tratamento, normalmente, é a polipectomia, com também não se esquecendo de importante tirar a alça do polipóide intranasal, porque senão você tem muitas recidivas se você não tira ele como um todo. E a cirurgia endoscópica é preferencial, associada ou não à abordagem cirúrgica por via externa, para evitar risco de recidiva. E de diagnóstico diferencial, a gente tem alguns, como o corneto hipertrofiado, a mucocele do seio maxilar e alguns outros. Aqui eu trouxe uma imagem da mucocele do seio maxilar, que normalmente a ideia da patologia normalmente é uma obstrução do ósseo do seio, fazendo com que a gente aconteça o acúmulo de secreção dentro dele. A gente tem a imagem em T1, então pós-contraste, aqui em T1, aqui em T2, em T2 você vê normalmente um sinal meio intermediário, aqui em T1 a gente vê um isosinal, ou um hipossinal, e em T1 pós-contraste a gente vê um bom realce periférico. É isso que eu queria dizer para vocês da parte dessa revisão. Algo importante é que a gente pode encontrar não só o nome como pólipo, o nome do pólipo antrocoanal, como também a gente pode encontrar também o nome pólipo de Killian, que é um epônimo que a gente tem, que é muito usado também. A gente encontra bastante artigos falando pólipo de Killian. Doutor Tomás, quer acrescentar mais alguma coisa? Quero sim. Queria só lembrar aí que
Quando tiver baixo sinal no T2, né, em seios da face, pode ser infecção crônica. Mas quando o sinal é preto mesmo, né, é preto, não realça, é um sinal totalmente preto, igual a gente teve até um foquinho aí, provavelmente é origem fúngica. Não é que é origem, ou é pelo menos colonização fúngica. Então pode ter sido uma sinusite bacteriana crônica, por distúrbio de drenagem e tal, fica ali e forma colonização fúngica, que seria o análogo aqueles focos hiperdensos que aparecem na tomografia, tá? Então, a grande colaboração da ressonância em seios da face é isso, que nos outros métodos, às vezes já tem a colonização fúngica, né? Na tomografia já tem a colonização fúngica, só que o material não está hiperdenso ainda, não calcificou, não está tão hiperdenso. Então, é feita a ressonância para procurar esse material preto, né? Muito, muito baixo sinal, no T2. Então, a gente está aí, geralmente, o mais comum é a mucormicose, tá? E nesse caso do pólipo de Killian ou pólipo antrocoanal, ele tem essa particularidade dele nascer no seio maxilar direito, geralmente em topografia do ósteo acessório que tem ali no meio, né, entre o corneto superior, corneto médio e corneto inferior, e ele ganha a cavidade nasal, ele vai crescendo. É de jovem, né? É de adolescente, essa alteração mais comum é adolescente. Ele é encapsulado, então, às vezes, a pessoa até puxa ele assim e sai, né? Sangra, lógico, não é o ideal puxar, mas se jogar na internet aí você vai ver que é uma geleia mesmo, assim, encapsulada que ocupa a cavidade, e nesse caso nosso, se fizesse uma oroscopia, você veria ela lá na, na orofaringe também. E é diferente de polipose, tá? Porque às vezes o residente acha que pólipo é a mesma coisa que polipose. E é diferente. A polipose acontece, é um espessamento difuso do revestimento mucoso que vai se espalhando e vai afilando a estrutura óssea ali, é uma mudança do epitélio como um todo, né? Agora, o pólipo é uma lesão meio única que vai crescendo, mas não necessariamente ela pega a mucosa de outra região, ela só pega a mucosa de onde ela nasceu, tá? E o resto ela vai crescendo só, mas não vai fazendo, não tem infiltração da mucosa de outro lugar. Tá? Então, diferenciar aqui pólipo antrocoanal ou pólipo de Killian, que é um epônimo, é diferente de polipose. E lembrar do baixo sinal em T2, mas do muito baixo sinal em T2, em infecções de seios paranasais de etiologia fúngica ou fúngica associada. Beleza, galera? Alguma dúvida aí dos casinhos de hoje? Hoje eu posso pedir música no Fantástico aí. Podia, eu ia botar até. Ô, Tomás, deixa eu. Ah, perdão. Oi, pode falar, Bruna. Deixa eu só perguntar a diferença aí, não sei se vocês já falaram ou não, mas por que não poderia ser alguma lesão tumoral mesmo? Ah, sim, porque ela não tinha um realce expressivo, tá? Não tinha um realce expressivo de porção sólida, ela só tinha um realce capsular, um realce periférico, tá? Ah, tá. Uhum. E ela nasce, ela ela tem um crescimento bonzinho, ela cresce moldando a cavidade, ela não alarga a cavidade Destrói, né? nasal, Aham. não destrói o osso, então ela não tem esse efeito agressivo, tá? E a Tá. diferença, tem uma outra lesão, o papiloma invertido, ele tem um realce sólido, mas ele também não
não destrói tanto, ele só destrói onde ele nasce, sabe? Ele só faz uma reação periocial ali onde ele nasce, mas ele também molda muito bem ali, e ele tem um realce sólido cerebriforme, seria um diferencial. Só que ele fica mais contido ali na cavidade nasal adjacente, no seio maxilar adjacente, ele não estende tanto. Então, a morfologia, o realce periférico, a não agressividade, então a idade, vários detalhes aí desse caso que levaram a esse diagnóstico. Lógico que é um diagnóstico de presunção, provavelmente Aham. essa peça vai para anátomo. Mas é o mais provável que seja um pólipo de quilha mesmo. Ah, não, tá bom. É porque eu lembrei que na época da faculdade eu apresentei um trabalho há mais de 10 É. anos atrás, a imagem era um pouco parecida e o quadro era isso, era um paciente jovem com epistaxe e o quadro Uhum. dele tinha biópsia, tudo era o linfoepitelioma de nasofaringe. Ah, sim. Tem que Aí eu lembrei disso. depois que vai para o anátomo pode vir qualquer coisa aí, né? Mas tem esse aspecto dele é polipoide. Beleza. Obrigada. Beleza, galera? Vamos fazer um oi aí para registrar aqui. Falar, Renatão. Beleza? Valeu, galera. Bom final de semana aí. Obrigado aí. Um abraço, tchau. Tchau, bom dia.